Recording in progress. Eu sou o Teacher Pita. Hoje é 16 de agosto. Essa é a aula de inglês da Med School. E hoje a gente vai falar sobre a Federal do Rio Grande do Sul, uma prova que eu gosto muito, uma prova que eu curto por demais, tá? E eu já fiz outras revisões de URGS ao longo do nosso curso, tá? Em que eu peguei provas, a gente trabalhou provas. Hoje eu fiz uma seleção de questões de vocabulário e gramática que caíram ao longo do tempo da URGS para poder fazer revisão de vários assuntos, tá? Então, aluno em sala de aula pode perguntar se você está assistindo essa aula em vídeo depois, então você vai ter as informações ao longo da aula. Se tiver que fazer perguntas, por favor, venha numa dessas aulas e pergunte: olha, naquela aula da URGS você falou sobre tal coisa, pode revisar para mim? Eu vou dizer: sim, claro que eu posso. Vamos ao URGS Preview, tá? A atividade é bem simples, tá? Eu sugiro que vocês só tomem nota das respostas. Eu vou dar um tempinho, já estou com o meu celular aqui para dar um tempinho para marcar o tempo que vocês levam para responder, tá? E eu só vou pedir OKs de quem está assistindo para que possa me dizer: ok, já terminei. E aí eu vou para a resposta. O cronômetro já está no ponto. Vamos lá, então, vamos ao nosso Preview de hoje. Então, tá, então vamos lá. Vou ver se eu consigo. Só tirar isso tudo aqui. Pronto. Uma expressão composta da mesma forma que Speech Recognition Feature. Essa é uma questão muito comum na URGS, tá? Muito comum. Eles vão te dar uma expressão, ela vai ter 3, 4 palavras, tá? Ou ela vai ter ING, ou ela vai ter ED, tá? Ou ela vai ser como essa aqui, ó, que tem Speech, tracinho, Recognition e Feature. Então, vamos dizer assim, olha, eu tô te dando essa informação aqui, né? Tô te dando essa expressão aqui. Eu vou te dar 5 opções que são parecidas. Qual delas é igual? O que você tem que lembrar aqui? Você tem que lembrar que a última palavra é um substantivo, feature, característica, tá? Característica, feature, tá? E antes, eu tenho 2 substantivos, fala, speech, discurso, speech, e recognition, que é reconhecimento, tá? Só que quando eles estão grudados por um hífenzinho, tá? Nesse caso, eles têm a função de adjetivo. Então, é uma característica de speech recognition, reconhecimento de fala, tá? E aí vem a primeira opção, a high tech development, tá? Aí vem a segunda opção, toll-free number. Aí vem a terceira opção, part-time job. Vem a quarta opção, two-seater watercraft. E vem a quinta opção, gas-powered engine, tá? Então, eu vou pedir para que você que está assistindo a aula me dê um joinha quando você tiver dado a resposta e eu vou ligar o meu cronômetro valendo. Não precisa me dar a resposta, só dá um joinha ali na tela que eu sei que já está na hora. O tempo máximo é 1 minuto, tá? Qual das opções, qual das alternativas tem a mesma formação de Speech Recognition Feature? Tem que olhar todas as opções agora, né? E ver, putz, qual é a classe gramatical de cada uma dessas palavras ali, tá? Isso vai te ajudar a encontrar a resposta. 33 segundos já passaram. Enquanto isso, eu vou tomar um copo d'água. Temos um joinha a 44 segundos, tá? Excelente. Para a resposta certa. É importante lembrar que speech recognition são 2 substantivos, tá? Então, eles são 2 substantivos grudados, né, dando a ideia de adjetivo porque eles estão grudadinhos ali, tá? Então, eu preciso encontrar a opção que tem 2 substantivos. Não é a letra A, porque a letra A tem high, que é adjetivo. Não é a letra B, porque a letra B tem free, que é adjetivo. Então, tem que ser substantivo, tá? Não pode ser a letra E, porque a letra E vem de um verbo, né? O powered é um verbo, tá? A resposta certa é C de Canadá, porque part é um substantivo, time é um substantivo, grudou os dois, deu trabalho de meio período, part-time job. Vamos para a próxima questão? Considere a frase: This program teaches faster than any other language program. Tá?
Óbvio que essa é uma aula de gramática, né? Então a pergunta vai ser: alternativa que apresenta o significado antônimo à expressão sublinhada é. A expressão sublinhada, tá? É faster than any. Faster than, desculpa. A expressão sublinhada é faster than. Less faster than. More slowly than. As slow as fast as. The slowest. Me dá um joinha quando você tiver respondido a questão valendo. 15 segundos, isso deve ser um tempo recorde, tá? A resposta certa, única foi possível, é B de Brasil. Letra A não existe, tá? Não existe letra A. Letra C existe, é tão lento quanto, mas eu quero o oposto de mais rápido que. A mesma coisa acontece na letra B, letra D de Dinamarca, as fast as, tão rápido quanto, tá? Então, A não existe, C é comparativo de igualdade, D é comparativo de igualdade, né? E é superlativo, e ali eu tenho faster than, mais rápido do que, letra B, mais lentamente. Aqui vamos para a próxima. Bom, antes de mostrar a frase, vou dizer o seguinte. Na linha 4 tem uma lacuna. Então, quando você vê isso na questão, vê isso na prova, acontece em Passo Fundo, acontece na UPF, acontece na URGS, já aconteceu na UFSM. Então, assim, ó, cheguei na questão 3, diz assim, na linha 4 tem uma lacuna. Para a leitura da questão, vai lá para a linha 4 e lê aquele trechinho, tá? Faz um asterix ali na linha 4, aqui é importante, né, para você lembrar. Diz assim, a lacuna pode ser preenchida adequadamente pela palavra. Aí você tem prize, meeting, personality, competition e seminar. Por que eu não mostrei a frase ainda? Porque a gente está no processo de entender a questão, tá? Então, você para a leitura, vai lá para a linha 4, marca a linha 4, dá uma lidinha ali na linha 4, né? Volta para a questão e pensa assim, qual dessas 5 opções eu sei? Qual dessas 5 alternativas eu sei? Digamos que você saiba 5, excelente, tá com a questão na tua mão. Digamos que você saiba 4, excelente também. Saber 5 e saber 4 é a mesma coisa. Porque se uma das 4 que você sabe não encaixa, é a outra. Atenção, não elimina uma opção só porque você não sabe a resposta. Ou não sabe a tradução, tá bom? O problema é se você souber só uma. Aí pode ser complicado, eu vou torcer para que você saiba a resposta certa. Então, olha para as opções. Espero que você saiba as opções. Vamos, opa, destravando aqui. E aqui está a frase, valendo. Me dá um joinha quando você tiver terminado de responder a questão. 24 segundos. Resposta certa, única e possível, letra A de América, prize. Letra B é encontro, letra C é personalidade, letra D é competição, letra E é seminário, mas a letra A é prêmio. Vamos para a próxima questão. A palavra otherwise. Então, aqui, ó. Ou eu sei a palavra otherwise ou eu não sei. Se eu sei a palavra otherwise, a questão está na minha mão. A palavra otherwise na linha 9, para a leitura da questão, vai lá para a linha 9, sublinha a palavra otherwise, asterix na linha 9. Poderia ser substituída sem alteração de sentido, ou seja, a gente quer aqui uma palavra que seja sinônimo de otherwise, sem alteração de sentido, contextual, né? Por, e aí vem as opções, perfectly e the reason. Letra B, the opposite previously. Ou letra E, the result, tá? Algumas pessoas talvez já consigam, sem ler a frase, já eliminar algumas coisas. Se você sabe o que significa otherwise, você provavelmente já eliminou algumas coisas aqui, né? E se você eliminou bem, talvez você já tenha a resposta. Tá lá a frase valendo. While one might think that the 21st century there is not much of the world left to explore, this explorer has proved otherwise. Qual das opções? A palavra é a melhor sinônimo para otherwise. Ou 21 segundos, excelente. Resposta certa, a única bem possível. Letra C, porque otherwise significa o oposto.
otherwise. Yes, excelente. A galera tá comemorando ali. Vamos para a próxima questão. A melhor, a melhor tradução para a expressão cope with, de novo, ou você sabe, né, ou você usa estratégia. Na linha 25, para a leitura da questão, vai para a linha 25, sublinha cope with, lê a frase se você quiser, tá? Continuar com, enfrentar, envolver-se com, aceitar, entender. De novo, né? Se você sabe o que significa cope with, você já eliminou algumas coisas. Vamos para a frase, vamos para o relógio, valendo. As well as being introduced to diseases, alcohol and firearms, Indians could not cope with the culture shock and their communities were destroyed. Excelente, 31 segundos. Um jeito bem legal de responder esse tipo de questão é assim, ó, muitas pessoas, elas ficam pensando, eu não sei o que é vou ajudar. Não, cara, as opções estão em português, tá? Então, não saber é parte do jogo. É óbvio que eles vão escolher palavras que a gente não sabe ou não vê o tempo todo, né? Por quê? Porque eles estão tentando dizer, será que essa pessoa consegue olhar o resto e ter a tranquilidade de olhar as opções que estão em português para colocar ali? Então, olha a frase. Assim, as well as, né, da mesma forma, né, sendo introduzidos, apresentados a doenças, diseases, se você não conhece essa palavra, tem que saber, tá? Vai fazer prova de vestibular, tem que saber essa palavra. Diseases, doenças, álcool e armas de fogo, os indianos ou os índios, não sei, né? Os índios não conseguiam, não puderam opa, quase que letra B, enfrentar o choque cultural e as suas comunidades foram destruídas. A próxima pergunta. Tá muito bom o time, o tempo dos alunos para responder as questões. Vamos para a próxima. A expressão so that, tá? Introduz. Então, o que essa expressão introduz? Qual a ideia que ela introduz? Uma razão, uma condição, uma ênfase, uma concessão e um comentário. Tem uma opção aqui que, se você for chutar, não pode, tá? Se você está prestando atenção nas aulas, se você lembra das aulas de conjunção, tem uma aqui que não tem como. Talvez duas, tá? Duas ali, essa aqui não pode ser, porque essa função aqui é uma outra conjunção, uma outra ideia, outra palavra que dá a ideia. Deixa eu zerar o meu cronômetro e vamos para a oração. Valendo! Since 1986, when he founded the Department for Isolated Indians, Posuelo and his team of several men have aimed to find lost tribes so that they can be left alone. A função do so that. 30 segundos cravados, excelente. Letra A, uma razão, né? Para que, então, desta forma? Né? Então, desde 86, quando ele fundou o Departamento de Índios Isolados, o Poçuelo e o time dele, de muitos homens, interessante, muitos homens, né? Tem como objetivo encontrar tribos perdidas para que, so that, elas, véias tribos, possam ser deixadas em paz. Excelente, deixa. Agora, vamos lá. A palavra eventually na linha 12, né? Eventually, linha 12. Poderia ser substituída sem nenhuma troca de sentido por. E aí você tem actually, after some time, once in a while, resentfully, e later than ever. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste com a audiência, eu vou pedir para que você tente substituir eventually sem ler o texto. Só me dá um joinha. Qual das opções você marcaria sem ler o texto? Tá? Abrir o cronômetro. Me dá só um joinha quando você já tiver encontrado uma resposta. Não precisa me dizer, só dá um joinha. Olha, acho que você tiver uma ideia do que você marcaria. Excelente, 16 segundos, tá?
Agora eu vou para a oração, para a frase, tá? Me dá um joinha quando você tiver decidido, então, a resposta certa, tá? E mais tarde eu vou querer saber se é a mesma. Excelente. Veremos aqui. A resposta foi B? Por quê? Porque eventually não é eventualmente, tá? Eventualmente é lá de vez em quando. Ah, eu eventualmente vou no parque. Eu eventualmente tomo uma batida de banana. É que eu tô olhando uma batida de banana aqui na minha frente, tá? Então, não é, tá? Eventually, como diz a resposta ali, letra B, depois de algum tempo ou consequentemente, isso é eventually, não é lá de vez em quando. Mas eu sei que em português já está mudando isso, tá? Mas hoje aqui em inglês, né, então, que é o nosso assunto, eventually não é lá de vez em quando, eventually é consequentemente ou depois, nesse caso, de algum tempo. Tá? Por isso que, de novo, mesmo que você saiba, tenha segurança no significado da expressão ou da palavra, tá? Vai ler o texto mesmo assim, tá? Vai ler o trecho da questão mesmo assim. Mesmo você tendo, tá, tô 100% seguro, vai ler mesmo assim, tá? Vamos para a próxima questão. Complete a sentença abraço abaixo com a melhor alternativa, né? Tá ali a oração, man walked the moon first time 1969, tá? Uma questão aí de preposição, né? E é um assunto quente, é um assunto que as pessoas perguntam, é um assunto que as pessoas querem saber, é um assunto que os alunos têm dúvida, preposições, né? Principalmente in, on, yet. Valendo! Vamos aguardar a resposta. Me dê um joinha quando você tiver respondido a questão. Então, tá bom. Ai, ai, tá bom. 32 segundos. A resposta certa, letra A. O homem, o ser humano, caminhou on the moon, ou seja, sobre a superfície. On. A preposição on indica em cima de uma superfície, e é por isso que a gente diz the book's on the table. Tá? On the moon for the first time. Pela primeira vez, né? E aí, antes de ano, antes de mês, antes de estação do ano, a preposição é in, por isso é in 1969. Para a próxima questão. The phrase by the time, ou seja, by the time, pode ser substituída sem nenhuma perda no significado por by the time, as long as, until, while, till then, ou when. De novo, alguns segundos para você chutar. Qual você marcaria? Me dá um joinha. Quando você já tiver a resposta, estou com o cronômetro ligado. Se eu tivesse que trocar by the time, sem ver contexto, por qual dessas opções eu trocaria? 22 segundos. Vamos ao contexto. In France and the 13 colonies. Uh, Teamsters steering heavy wagons pulled by 6 horses rode the left rear horse and drove on the right to judge clearance when meeting an incoming wagon. Ou seja, só enrolação. Ou seja, não entender essa parte ou não entender não faz diferença. Agora vem. Practices like this shape regional rules of the road, and by the time cars drove into the scene, nations had chosen sides. Primeira parte não precisa. Me dá o joinha a hora que você tiver respondido, por favor. Rapidão, hein? Tomara que você tenha marcado E na primeira. Então, by the time, na hora, no tempo, no momento, lá pela época,
By the time. By the time, neste caso, significa quando. Letra A, as long as, atenção, tá? As long as indica condição, não indica comprimento, tá? Nesse caso, condição, tá? E é a mesma coisa que if, tá? Se, desde que, uma vez que. Letra B, until, até. Letra C, while, enquanto. Às vezes while e when podem ser meio que sinônimos, mas não é o caso aqui. Till then, aquele till é o curto do until da letra B, tá? Till then, até então. E when, a resposta certa, quando? Vamos para a próxima pergunta. Lembrando... Oh, cara, mais de uma vez eu já vi cair essa questão, tá? Zerando o cronômetro. Mais de uma vez na URGS, mais de uma vez na UFSM e já vi cair na UPF também. A terminação ER tem a mesma função em Islanders na linha 23. Para a leitura, vai lá para a linha 23, sublinha. Espero que você conheça a palavra, né? Então, se você não conhecer, você tira tudo que tem do ER em diante e tenta conhecer a raiz, o radical Island. Se você sabe o que é Island, talvez você, lá no contexto você consiga entender o que é Islanders. Que em hamburger, over, matter, ou matter, follower ou father. Nem vou mostrar a frase, tá? Vou zerar meu programa, já está gerado. Marca, me diga, você já sabe a resposta? A terminação é R. Em Islanders, tem a mesma função de A, B, C, D ou E. Sem olhar o contexto. Vamos ver. 12 segundos, excelente. E com contexto. Me diga, por favor, com contexto, zerando o cronômetro. Você marcaria a mesma resposta. Vai lá, me conta. Seis segundos, então vamos lá. Não pode ser letra C de Canadá, porque o R já vem junto. Não pode ser letra B de Brasil, porque o ER já veio junto. Você percebeu? Duas ali, letra B e letra C, estão fora, porque elas já nasceram com ER. Não pode ser, tá? Quando ele pergunta assim, olha, essa terminação ING, né? Tem a mesma função de que não pode marcar morning, sabe? Tem que marcar o going, o playing. Não pode marcar morning, né? E father também já veio com aquele R, tá? Então, B, C e E estão fora. Ou é Hamburg, né? Ou seguidor. E a resposta é seguidor. Então, eu tenho follow e o follower. Mas eu vou dizer para vocês que, olha lá na segunda linha. Argentine invaders. O follower da letra D é muito mais parecido com invaders do que com islanders. Tá? Por quê? Porque follow é um verbo e recebendo o ER vira substantivo. Verbo seguir. Não preciso explicar o significado dessa palavra para vocês jovens, né? É o verbo seguir, follower, seguidores, que algumas pessoas dizem seguimores, né? Enquanto invaders, ou seja, aqueles que invadem, né? São os invasores. E é por isso que a resposta certa de Dinamarca, mas podiam ter perguntado sobre invaders, mas perguntaram sobre islanders, aqueles que moram na ilha. Tá, vamos para a próxima questão. A expressão, o professor de inglês esqueceu de colocar o chill, que feio, teacher, zerando o cronômetro. A expressão, só um plantinho. Aê. After learning, na linha 43, poderia Ops. Ser substituída sem alteração de sentido por as learning, if they learned, when they learned, if learning, ou when they learned. Vou dar contexto, zerando o cronômetro, começando valendo. A expressão after learning poderia ser substituída sem alteração de sentido por... Me dá um joinha na hora que você tiver respondido a questão. Nossa, 16 segundos? E por acaso a resposta foi E de escola? Então, depois de aprender, after learning, né? Ou seja, quando eles aprenderam,
né? Sir Settler, ali, ó. A primeira parte não é importante, tá? As primeiras 3 linhas não são importantes. Aí vem. After learning of plentiful resources to the north, depois de aprender, ou seja, quando eles aprenderam sobre os muitos recursos do norte, ele e seu grupo se foram para aquele lugar. Excelente, vamos em frente. Ah, sim, essa é a primeira parte da aula. Eu vou mudar a tela, tá? Porque tem um outro assunto que eu quero trabalhar com vocês neste momento. E atendendo a pedidos hoje, August 16, né? A aluna me perguntou na aula passada assim, Tchê, tu consegue revisar as preposições in versus on versus at? E a minha resposta é sim, claro que eu consigo, tá? Eu vou falar sobre essas 3 preposições agora, né? Fazer uma pequena revisão sobre elas, tá? E aí depois vamos fazer exercícios que acho que vai ser bem, bem legal, tá? Então, primeiro de tudo, eu preciso lembrar que essas preposições em português, elas vão significar em, no, na, tá? E elas vão ser usadas para tempo ou lugar, então, cuidado. Ela pode ser usada para time e place, tá? Vamos para o significado básico, tá? In significa dentro de. On significa sobre. Igual aqui. On significa sobre, mas em contato com a superfície. Como assim? Ah, por quê? Porque pode ser sobre, mas acima, tá? Mas on é sobre com contato com a superfície. E pode ser on em cima da mesa, on the table, mas pode ser on grudado na parede, contato com a superfície, tá? Enquanto in é dentro, tá? E a preposição at, tá? Significa em, barra, no, barra, na, ele indica posição. Posição em algum lugar, tá? Então, esse é o significado básico deles, tá? Basicão, basicão mesmo, tá? Mas eles vão ser todos traduzidos como em, no e na, e é isso que eu quero conversar com vocês, é isso que eu quero mostrar para vocês nessa nossa conversa, tá? Mas o basicão é in é dentro de, tá? Então, se eu mostrar a minha caneca, eu vou dizer, olha, tem água in the mug, tem água na minha caneca, tá? Então, vamos lá. Quando a gente falar de time, eu vou usar in, vou começar com in, que é o primeiro que eu escrevi. Eu vou usar o in para quando eu tiver um ano, vou usar o in quando eu tiver mês, vou usar o in quando eu estiver falando de estação do ano, tá? Se você tiver um desses 3 casos, não é on, não é at, aí a resposta certa é in, tá? Eu vou usar on, de novo, para tempo. Eu vou usar on para feriado, dia, feriado, dia da semana, tá? E data, mas atenção, essa data é mês e dia ou dia, uau, dia e mês. Tendo um ano ali, a gente volta para o in, tá? E at para tempo é usado, por exemplo, para hora, tá? Então, se cai uma questão e tem um ano, 2016, era 2016 tem uma questão? Não, não, 1969, a resposta foi in. Se fosse na segunda-feira, dias da semana. Se fosse na segunda-feira, seria on. Se fosse às 14 horas, resposta at. Ok? Agora, para lugar. Então, lugar, eu vou te dar uma dica. Você vai usar in para lugar quando for, por exemplo, um bairro. Vai usar para, por exemplo, uma cidade, vai usar in para um estado, vai usar in para uma região, vai usar in para continente, opa, país, vai usar in para continente. O que isso quer dizer? Ó, você mora num bairro que fica dentro de uma cidade, que fica dentro de um estado, que fica dentro de uma região, que fica dentro... Sacou? Vai usar in, tá? Porque in significa dentro de. Então, se aparecer o nome de um país, de uma cidade, de um estado, de uma região, a preposição é in. Vou dar o tempo aqui.
tá? On, eu vou usar quando eu tiver uma rua, tá? Mas sem o endereço, tá? Só a rua, ou avenida, ou estrada, tá? Mas o mais estranho que eu vou te dar do on aqui, tá? É a palavra fazenda, tá? Quando você tiver um corpo de água, rio, mar, lago, tá? Vou colocar aqui, ó, lago, tá? Se tiver na superfície da água, o barquinho no lago, on, o barquinho no rio, on, o barquinho no mar, on, tá? Mas o submarino tá indo, tá? Ou underneath, se você quiser uma outra, tá? Ah, e vai usar também on para costa marítima, tá? Então, essas palavrinhas aqui, você vai usar on, tá? At, ele vai marcar a posição num lugar, tá? E eu vou te dar um de at que é muito bacana, que é antes da palavra table, tá? Para dizer ao redor da mesa ou à mesa, tá? Cuidado. On para table é igual a sobre, em cima da. At é nós estamos sentados at the table, nós estamos sentados à mesa. Eu vou abrir para perguntas, dúvidas ou questões, e para isso eu vou dar uma pausa na gravação.